Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar aí de seleção brasileira, já que não vamos ter aí jogos do Brasileirão nessa semana, só vai ter o jogo do Corinthians, que foi ali adiado, porque o Corinthians teve que jogar a Supercopa do Brasil e já tinha jogo no Paulistão, então não tinha muito o que fazer ali, então teve que adiar esse jogo, e aí o Corinthians vai jogar na quinta e também o Flamengo vai jogar a Recopa na quinta-feira contra o Lanús, primeiro jogo lá na Argentina. Então, enquanto o futebol aí tem essa breve pausa de carnaval, vamos falar aí de seleção. Vamos primeiramente falar aí o cronograma da seleção até a Copa do Mundo, que vai começar daqui a menos de um mês, dia 16 de março, vai ter aí a primeira convocação dos amistosos contra a França e contra a Croácia. E aí no dia 23 vai ter a apresentação do time lá em Orlando, já que esses amistosos vão ser nos Estados Unidos, já vão ser ali no país que vai sediar a Copa do Mundo. E aí, vai ter o primeiro jogo dia 26 contra a França e no dia 31 vai ter o segundo jogo contra a Croácia. O jogo contra a França vai ser em Boston e o jogo da Croácia vai ser em Orlando, duas cidades aí que tem uma concentração, principalmente Orlando, tem uma concentração muito alta de brasileiros. Boston nem tanto quanto Orlando, mas ainda assim tem bastante brasileiros vivendo lá em Boston. Enfim, depois desses amistosos aí do começo do ano, que a gente vai ter no próximo mês, a convocação para a Copa do Mundo vai ser no dia 19 de maio. Ali nós vamos aí saber a lista final do Ancelotti, os 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo. E aí depois, 6 dias depois, no dia 25 de maio, a gente vai ter o início da preparação do Brasil para a Copa do Mundo lá na Granja Comari. E no dia 31 a gente vai ter ali o primeiro de um dos últimos amistosos, né? A gente vai ter aí Brasil e Panamá aqui no Brasil, no Maracanã, dia 31 de maio. E no dia seguinte, saindo do amistoso, já vai preparar as malas e ir lá para os Estados Unidos, onde no dia 6 vai enfrentar o Egito lá em Cleveland. Ali os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo, além desses entre França e Croácia, mas esses dois amistosos aí já vai estar com a equipe fechada, pronta, preparada para a Copa do Mundo. E então no dia 13 de junho o Brasil vai estrear na Copa do Mundo contra o Marrocos. Então a seleção brasileira hoje tem alguns jogadores em dúvida, tem alguns jogadores que para mim já estão confirmados na Copa, só se acontecer alguma coisa nesses 4 meses aí, quase 4 meses, né? 3 meses e pouquinho, 3 meses e 25 dias, 3 meses e 26 dias, que vão ter aí até a Copa do Mundo. E eu vou ir por posição em posição. Então vamos lá, primeiramente os goleiros. Não tem nem o que falar, vai ser mesmo Alisson, Ederson e Hugo Souza. É, não tem muito o que fazer, não tem nenhum goleiro. Assim, poderia se colocar talvez o Léo Jardim no lugar do Ederson, não sei, mas somente isso. Não tem muita coisa para alterar ali nos goleiros. Essa é a lista concreta, a lista final, com certeza vai ser ali os três goleiros que o Ancelotti vai convocar na convocação do mês que vem, no dia 16. Provavelmente vai ser esses três goleiros. Agora, as laterais aí a gente já entra num campo bem nebuloso, onde não tem praticamente nada definido. A única definição para mim é o Alexandre, que é o homem de confiança do Ancelotti. O Ancelotti chegou e já veio convocando ele e o Danilo, mas o Danilo aí já, né, o Danilo não tem condições para ir para uma Copa do Mundo mais. Não tem zero condições do Danilo ir para a Copa do Mundo. Então eu acredito que só seja convocado mesmo o Alexandro. E aí a gente tem grandes dúvidas tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita. Na lateral esquerda ali para compor o lado do Alexandro tem o Luciano Juba, tem o Caio Henrique, né, que foram ali convocados. Na lateral direita a gente tem o Wesley, tem o Paulo Henrique, né, e também tem ali outros jogadores. Então eu tô falando agora, antes de ir para a Copa do Mundo na lateral esquerda do Matheus Bidu, que tá jogando bem, mas eu não acho que ele seja convocado. Apesar dos bons jogos que ele vem tendo, eu acho que não tem muita chance dele ser convocado. Acredito que o Ancelotti vai ou com o Luciano Juba ou com o Caio Henrique para ali
e com o Alexandre pela lateral esquerda. E na lateral direita tá uma verdadeira incógnita, mas eu acredito que o Ancelotti deve levar o Wesley ali para lateral direito para a Copa do Mundo, que ele está jogando muito bem lá na Europa, muito bem na Roma. Então a gente vai para o meio campo, que a gente tem ali, a gente teve a lesão do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães se lesionou nesse último fim de semana no jogo do Newcastle. É, e ali ele vai, previsão de voltar lá para abril, para maio, bem perto da convocação, bem perto da Copa do Mundo. Talvez se ele jogar algum jogo nesse ano ainda pelo Newcastle, deve ser só as duas últimas rodadas da Premier League, ou a última rodada da Premier League. Vai ter aí muito pouco tempo o Bruno Guimarães para ganhar o ritmo de jogo novamente. Então acredito que o Bruno Guimarães ele deve ir para a Copa, porque a lesão dele não é tão grave assim, mas ele vai precisar ganhar ritmo de jogo antes da Copa, vai precisar ali jogar os jogos contra o Panamá e contra o Egito, para ele, né, definitivamente ali recuperar o seu ritmo de jogo ideal. E aí a gente tem ali também outro nome confirmado, que na minha opinião é o Casemiro, que é um homem também de confiança no Ancelotti. O Ancelotti vem convocando o Casemiro. O Casemiro ali estava desacreditado ali no United, estava sofrendo muitas críticas ali no United, mas ali consegue ali dar uma volta por cima. Já anunciou que não vai ficar no Manchester United na próxima temporada. Essa é a última temporada dele pelo Manchester United. Então ali, vamos ver aí para onde que o Casemiro vai depois da Copa do Mundo, depois ali dos Estados Unidos, do México e do Canadá. E o resto, para mim, é tudo incógnito. A gente tem o Paquetá, que voltou para o Brasil, talvez seja convocado, porque estava sendo convocado anteriormente, então acredito que ele possa continuar sendo convocado. A gente tem o Andreas, que também foi convocado, né? Também estava sendo convocado, né? E a gente tem também o nosso querido amado Neymar, a nossa grande dúvida para a Copa do Mundo de 2026. Neymar vai ou não para a Copa? Então, essa questão do Neymar é uma questão dele também ganhar ritmo de jogo. Se o Neymar tiver ritmo de jogo, não se lesionar daqui até a Copa do Mundo, pode ter certeza que ele vai estar na Copa, porque ele tem a capacidade, tem a técnica, é um jogador diferenciado, ainda assim. A gente viu isso nos últimos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Você vê que o Neymar se esforçou. Cara, é só o Neymar se esforçar, ir atrás. Ele tem em mente a Copa do Mundo, o hexacampeonato. Se a gente tiver o Neymar 100% fisicamente, motivado para ganhar a Copa do Mundo, a gente vai longe. Vamos longe. E aí a gente tem também alguns outros nomes ali no meu campo, né? Se fala de Joelinton, mas pelo amor de Deus, Joelinton não, cara. Joelinton não. Joelinton não, o Joelinton é muito fraco na seleção brasileira, cara. Ele pode fazer, sei lá, 10 gols, 11 gols, 40 assistências lá no Newcastle. Na seleção, o Wellington vai vestir a seleção, a camisa da seleção, ó, já tô até me embananando aqui, mas ele vai vestir a camisa da seleção e não vai desempenhar bem, vai jogar como jogador de Série D pela seleção, porque até hoje o Wellington, se ele fez 20 minutos bons pela seleção, já vai ser muita coisa para ele nessa passagem dele pela seleção, que né, tem maioria dos jogos ruins. Ele já entregou um monte de gol aí para os adversários enquanto esteve vestindo a camisa da seleção. E não tem condições de Wellington para a Copa do Mundo, mas tem condições de Marcos Antônio para a Copa do Mundo, por que não? Tá jogando muita bola, abriu a vaga aí do Bruno Guimarães. Quem sabe ali o Marcos Antônio vá para a Copa do Mundo. Não se sabe se ele continuar jogando bem. Ele já estava na prelista do Ancelotti. Lembrando, era para ele ter sido convocado no ano passado já, tá? Era para o Marcos Antônio já ter sido convocado. Ele só não foi convocado ano passado porque, bem na hora de ser convocado, ele sofreu uma lesão. E aí o Ancelotti teve que cortar. Mas ele ia para a Copa, ele ia para a Copa, ele ia ser convocado pelo Ancelotti. Então, olho no Marcos Antônio, que está jogando muita bola e que pode ali compor aí o meio-campo da seleção brasileira. Então, né, partindo ali, saindo do meio-campo, que também tem ali alguns, tem ali o Breno Bidon, que tá jogando bem também, mas eu não acho que ele esteja à frente do Marcos Antônio na cabeça do Ancelotti, porque o Marcos Antônio já estava sendo observado pelo Ancelotti.
no ano passado, o Breno Bidon nem tanto, agora nesse ano ele tá jogando bem. Já jogava bem no ano passado, mas esse ano continua a boa atuação, assim como o Marcos Antônio, mas eu acho que o Ancelotti, se for para levar alguém do Brasil de meio campo, vai levar o Marcos Antônio pela prioridade e pela porque ele já estava ali observando o Marcos Antônio antes do Bidon. Também o Marcos Antônio e o Andreas, muito provavelmente devem ser os meias que jogam no Brasil, que devem ir para a Copa do Mundo. Então vamos aí pro ataque. Olha, eu já vou ser polêmico logo de cara. Para mim, eu levava o Endrick para a Copa do Mundo. Cara. O Endrick, ele tem algo que 95% dos jogadores não tem. Cara, ele é decisivo. Ele é. Mano, ele tem uma estrela, cara. É inacreditável, velho. O Endrick, ele tem uma estrela ali sobre ele. Não dá pra acreditar, velho. Cara, o Endrick, ele resolveu o Brasileirão de 2023 pro Palmeiras. O Endrick, no primeiro jogo de Champions League, ele faz o gol. Um gol ali que acaba desviando no zagueiro e acaba entrando. O goleiro ali não acaba pegando, né? Também ele acaba falhando. Ali o Mbappé pedindo a bola que nem o louco, aí o Endrick vai lá faz o gol, o Mbappé. Então, cara é bom, hein? Esse cara, esse tal de Endrick aí é bom também. Vou nem reclamar, fez o gol, eu já ia reclamar, buzinar na orelha dele, mas ele fez um golaço aqui, garantiu a vitória do Real, então vou ficar quietinho. E cara, o que o Endrick sofreu, mano, nas mãos do Xabi Alonso, cara. O Xabi Alonso não é treinador de futebol, cara. Xabi Alonso não é treinador de futebol, cara. O cara destruiu o Real Madrid e ia destruindo com a carreira do Endrick. O cara botou o Endrick duas vezes pra jogar. E as duas vezes depois dos 30 minutos do segundo tempo. Aí não tem condição do cara jogar. O Endrick vai pro Lyon, já estreia, faz gol, e aí depois faz hat-trick, e aí faz assistência. E, cara, pra mim, velho, o Endrick só nesse recorte aí de janeiro já devia ter a vaga cavada na seleção, cara. O Endrick é um jogador que quando a gente estiver precisando de resultado, ele vai entrar e ele vai fazer gol. Porque esse é o Endrick, cara. Esse é o Endrick. Ele vai entrar e vai fazer gol. Quando o Brasil estiver precisando de gol, chama o Endrick que ele vai fazer. Porque ele é decisivo. Decisivo, sempre foi. Desde aqui no Brasil até agora na Europa. Ele é decisivo, um jogador decisivo. Quem não lembra do primeiro jogo do Endrick pela seleção brasileira? Lá contra a Inglaterra? Quem fez o gol? Foi ele. Jogo seguinte contra a Espanha, a gente estava perdendo. Quem fez o gol do empate? Henrique de novo. Outro jogo contra o México. O Brasil estava no jogo tranquilo, toma dois gols. Quem faz o gol do desempate? Henrique novamente. Então, cara, o Henrique tem estrela, velho. Ele tem que estar na Copa do Mundo. Ele é um jogador que 98% das seleções que vão para a Copa iriam convocar o Henrique. Pode ter certeza disso. Se fosse no país deles, eles iriam convocar o Henrique. Então, o Brasil precisa convocar o Henrique. O Brasil precisa ter um jogador que decide, um jogador que desequilibra como o Endrick. E aí se juntar Endrick com Estevão e João Pedro, apesar de ser bem difícil, porque um deles vai ter que cair para a ponta, para jogar na ponta esquerda, já que o Estevão vai estar na ponta direita. Aí, mano, são três jogadores decisivos, três jogadores que não tem medo, não importa o adversário, eles vão para cima, vão driblar, vão encher o saco da defesa, vão fazer de tudo para fazer gol. São três jogadores que, na minha opinião, que hoje não podem estar de fora da seleção brasileira. São três jogadores, tanto Henrique, tanto João Pedro, tanto Estevão, três jogadores decisivos que o Ancelotti não pode deixar de fora da Copa do Mundo. Essa é a minha opinião. E aí a gente também tem outros nomes, né? Rafinha, que vai, Vinícius Júnior, que vai também, apesar, né, dos jogos ridículos que o Vinícius Júnior tem feito pela seleção brasileira. Ele vai porque ele é o suposto melhor brasileiro que joga atualmente e blá 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 blá, blá e ele vai pra Copa do Mundo fazer o quê, né? Vamos ter que aguentar o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tem que começar a jogar bola, velho. Senão o negócio vai ficar feio pra ele. Se ele não jogar bola nessa Copa do Mundo de 2026, o negócio fica feio pra ele. Só dando ali um aviso. O Rodrigo, o negócio só não ficar feio pro Rodrigo, porque o Rodrigo não tem mídia, velho. Essa é a realidade. O Rodrigo não tem mídia. Então, né, não tem mídia. E aí o Rodrigo até fica numa situação mais tranquila. Mas enfim. A gente também tem o Martinelli, que deve para a Copa do Mundo. E nós temos também Matheus Cunha, que está jogando bem lá no Manchester United, está sendo convocado. E deve ir para a Copa do Mundo também.
Vamos ver aí como é que vai ser o Matheus Cunha nesses próximos meses. Se ele vai continuar ali a boa fase que ele está no Manchester United atualmente para ser convocado para a Copa do Mundo. E aí, nós temos aí uma última vaga em aberto. Nós temos Igor Thiago, nós temos Anthony, Caio Jorge, ali muito por trás do Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius acha que não vai para a Copa do Mundo, não tem nem condições. Mas Caio Jorge, Igor Thiago e Anthony ali vão brigar feio por essa última vaga. Principalmente o Igor Thiago e o Anthony, que estão jogando. Não, o Igor, né, a questão do Igor Thiago não é jogar muito bem, é que ele tá fazendo muito gol. Ele é um atacante clássico, matador e né, é uma disputa bem boa ali com o Anthony. Ter mais uma opção na ponta ou ter uma opção para centroavante, para quando estiver precisando de gol. Porque de centroavante mesmo, de cara que joga ali, né, no centro do ataque, na minha seleção vai o Hendrick e o João Pedro. Então seria melhor vir o Anthony. Mas, cara, eu tô meio em dúvidas ali. É algo que até o Ancelotti deve estar com muita dúvida na cabeça dele. Quem que ele leva ali, se ele vai levar um centroavante, se ele vai levar um ponto. Eu hoje levaria o Anthony, cara que tá jogando muito bem, que não tá sendo muito falado porque ele tá jogando no Betis, mas ele tá jogando muito bem. E o Ancelotti tem que dar uma chance pro Anthony também, que é um jogador diferenciado também, um jogador que não tem medo. Mesmo ele sendo humilhado e execrado lá no Manchester United, ele continuava fazendo as mesmas coisas que fizeram ele chegar até o Manchester United. E agora no Betis ele tá jogando muita bola, é o craque do time, o cara lá em Betis é rei, então tem que dar essa chance pro Anthony também. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários quem você ia levar para a Copa do Mundo de 2026, quem você ia deixar de fora. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhuma notificação. Então, esse foi o vídeo. Valeu, falou, fui!